Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite aqui para participar do Papo de Founder. É um prazer recebê-lo e conhecer um pouco da sua trajetória, conhecer um pouco mais da AutoU, do mercado, dos cases, da visão que vocês têm sobre esse momento que o mercado está vivendo com cada vez mais soluções baseadas em inteligência artificial para soluções cada vez mais complexas, né? Então eu acho que ouvir essas opiniões de quem está empreendendo neste mercado com essa proposta, falando com grandes empresas como vocês hoje têm na base de clientes, é uma forma que eu posso trazer para quem assiste o Papo de Founder, trazer como referência, trazer como densidade dessa visão prática. Então, obrigado mais uma vez por ter aceito vir conversar comigo. E eu quero passar a palavra para você, nada mais justo do que perguntando qual a sua trajetória, como é que você chega na AutoU. Então conta um pouco mais quem é o Lucas. Legal, Luiz. Primeiro, um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado aqui pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando. Vamos lá. Então, basicamente, minha trajetória começou muito cedo, tá? Então, eu venho de uma família, né, de comerciantes, né? Não chegaram a ser empresários, mas eram comerciantes, compra e venda de carro e tudo mais. Eu sempre tive muito essa veia de empreendedora, né? Eu sempre pensei, cara, eu quero empreender, meu sonho é empreender e tudo mais. E também, desde cedo, eu sempre utilizei muito computador, principalmente questão de videogame, etc. Então, eu costumo brincar aqui que minha jornada empreendedora começou aos 14 anos, quando eu criei um servidor de Minecraft. Então, na época, né, o Minecraft estava bem recente, era bem comum, assim, né, ter alguns servidores aparecendo. E eu muito novo ainda, cara, eu sabia programar um pouquinho ali de curioso e tudo mais. Eu comecei a pesquisar. E na época não tinha AI, não tinha essas coisas que a gente tem hoje, né? Então, comecei a pesquisar muito ali para aprender a criar um servidor de Minecraft, cara, e consegui criar um servidor ali. E aí comecei a ter usuários, ele era, né, global, então era tudo em inglês e tudo mais, cara. E comecei a ter alguns usuários, o pessoal me pagava, tinha um cara que pagava $30 por mês. E aí, na época, para um garoto de 14 anos, eu achava isso o máximo, né? Cheguei a ter uns 40, 50 usuários ali ao mesmo tempo, sempre no servidor. Então, pô, muito bacana. E aí um dia eu fui hackeado, aí os caras começaram a destruir meu servidor, eu era criança e tal, não sabia muito bem lidar com aquilo. Enfim, não, né, acabei fechando o servidor, mas foi minha primeira experiência ali de ter uma geração própria de renda e também, principalmente, mais importante do que isso, o contato com a programação. Dali em diante, né, eu segui programando, outras questões de videogame, etc. Então eu costumo falar que eu programo, né, desde os 14 anos de idade. E aí depois, né, fui com 16 ali, comecei a ajudar meu pai a fazer site, né? Então, fui fazer o site dele, aí também foi outra experiência de programação mais profissionalmente. Comecei a vender alguns sites também ali na internet, R$ 1.000, R$ 2.000, a pessoa me pagava pra fazer um site pra ele. E é com HTML, CSS, programação básica ali da época. Hoje, coisa que a AI faz em um segundo, né? Na época você precisava programar. É, e aí dali eu fui, né, também pegando mais contato, também fui, né, muito profundo ali na parte de Google Ads, então fazia, né, ajudava meu pai a fazer Google Ads, e na época que também Google Ads não existia como é consolidado hoje, então assim, o retorno que a gente tinha na época era maravilhoso, então às vezes, sei lá, com R$ 100 eu conseguia um, dois clientes ali pro meu pai que davam um resultado muito bom para ele, então sempre fui muito trabalhando ali com ele, né, para realmente pegar esse contato, também muito na parte de computador. E aí, chegando mais perto da idade ali de fazer a faculdade, definir a faculdade, eu fiquei entre ciência da computação e administração, né? Eu passei nas duas ali no FRJ. E aí, na época, eu pensei, cara, eu gosto de programar, eu sei programar, mas programar eu posso contratar alguém para programar para mim, né? Enquanto administração, business é algo que vai ser a visão de onde eu quero chegar enquanto carreira, que é ter uma empresa. Então, eu sempre quis ser empresário, sempre foi meu sonho ser empresário, né? Assim, desde pequeno eu sempre falava, cara, eu quero ser empresário, minha carreira sempre foi essa. E aí eu fui fazer administração na FRJ, e aí também, né, segui ali muito próximo ali do negócio do meu pai, ajudando ele, etc. Mas ali a gente começou a perceber que o negócio dele era muito limitado, né? Então era basicamente ele comprando e vendendo carro, por mais que desse um dinheiro ali relativamente bom para ele, né? Tipo, teve uma vida classe média confortável, assim dizendo. Não era um negócio, porra, para você virar multimilionário e vender, né? Enfim, ficar muito grande. Não era meu sonho. Então eu queria pegar o conhecimento do meu pai e fazer um negócio maior, né? Então sair da camada comerciante para realmente entrar na camada empresário. E aí, dali a gente decidiu, então, que era melhor eu ir focar no mundo corporativo para eu poder aprender mais como uma grande empresa se funciona, se configura, se posiciona e aprender ali na prática o que eu estava estudando na carreira de administração. E aí, daí eu fui buscar estágio. Então, no meu segundo período de faculdade, eu já consegui um estágio, porque como eu tinha toda essa experiência, né, de já estar, entre aspas, trabalhando ali desde 14, 15 anos, né, com coisas mais informais, eu cheguei no estágio cheio de bagagem. Então, eu fazia site, fazia um monte de coisa. Meu primeiro estágio foi no marketing digital da empresa Mongeral Aegon, é uma seguradora, né, brasileira, fundada com uma holandesa, fundida com uma holandesa.
E dali, na mão geral, entrei na parte do digital deles, né? E aí, isso com 19 anos, né? Muito novo. E aí, me destaquei muito lá dentro porque eu sabia programar. E todo mundo ali na área não sabia programar muito bem e tudo mais. E aí, estagiário, tinha alguns processos ali bem morosos de fazer, né? E aí, o pessoal começou a me passar esse processo. E eu sempre tive muito incômodo em fazer um processo manual que eu sabia que podia ser automatizado. E aí também eu já sabia Python nessa época, também nas minhas programações eu já sabia um bocado de Python. Falei, cara, eu vou automatizar esse troço. E aí era um cadastro que a gente tinha que fazer lá toda semana, chegava 10, 20 perfis para cadastrar, 30 minutos por perfil. Falei, vou automatizar esse troço. E aí eu comecei a ficar mais tarde ali no estágio, né, para automatizar o negócio. Eu fazia na mão primeiro, né, mas pô, queria me matar de fazer aquele negócio na mão, tem que automatizar esse troço. Criei um robô em Python que pegava toda a informação que já chegava pelo site do cadastro do novo corretor e fazia ali todo o upload, criava o perfil dele, criava a página dele, né? Então ficou super bacana, foi uma ferramenta ali que o negócio que a gente demorava 5 horas por dia, fazia alguns cliques ali do robô, tava pronto todos os cadastros e foi um baita ganho ali na área, o pessoal ficou muito encantado com aquilo. E aí eu fui, né, crescendo ali dentro, tava numa atração muito boa. E aí por volta ali do Fiquei um ano mais ou menos na mão geral, e aí eu comecei a perceber, né? E assim, vou abrir aqui com você alguns números financeiros, tá, cara? Mas eu sempre tive uma cabeça muito financista, né? E aí eu comecei a perceber, pô, quanto é que ganha ali o meu gerente, quanto é que ganha ali o analista, o coordenador da área e tudo mais. Eu comecei a ver que eram valores que eram baixos comparado à perspectiva e à ambição que eu tinha, né? E aí dali eu falei, cara, eu preciso pivotar minha carreira aqui, porque beleza, tô aprendendo aqui nessa seguradora, e a seguradora é muito boa, tá, Luiz? Eles pagavam um padrão de mercado. A seguradora é muito boa e tudo mais, eu falei, cara, preciso ir além, preciso fazer um negócio a mais, né? E aí eu comecei a pesquisar, sempre muito na internet ali também, coisa gringa. Cara, onde é que ganha dinheiro, né? Moleque novo, assim, ambicioso, onde é que ganha dinheiro? E aí eu fui, na época, ver ali, cara, consultoria e mercado financeiro. São duas carreiras ali que pagam bem, que tem os salários acima da média, né? Falei, cara, preciso fazer desses dois negócios eu preciso entrar. E aí eu fui pesquisar consultoria e mercado financeiro dos dois, comecei a entrar em liga e tudo mais, decidi, cara, consultoria, porque a consultoria eu consigo ganhar um pouco mais e consigo me preparar melhor para depois empreender a minha empresa, né? Aí botei na cabeça que quero entrar em consultoria, comecei a estudar muito para isso, comecei a fazer desafios, Gematic, essas provas lá específicas para passar nisso, e aí eu consegui, em pouco tempo, entrar na Nielsen, que é uma consultoria de mercado, comecei a fazer projeto ali para Coca-Cola, é uma multinacional, a Nielsen é uma multinacional americana, né? E aí comecei a fazer projeto para Coca-Cola, cara, e aí também análise profunda, muito PowerPoint, muito análise de dados ali, uma visão muito de negócio, me engrandeceu muito ali em termos de bagagem, mas eu ainda queria ir para uma consultoria mais de negócio mesmo, empresarial. E aí eu comecei a estudar muito ali para esse processo de McKinsey, BCG, né, bem, compra e tudo mais. E aí me deparei com uma consultoria nacional que tinha uma pegada muito empreendedora ali, de empreendedorismo, que era a Elo Group. Cara, e aí eu, pô, gostei da Elo Group, né, fui para a Elo Group, comecei a correr atrás ali, o processo de seletivo muito difícil de consultoria. Eu tava estudando, tava bem posicionado, consegui passar. Eu estudo ainda na faculdade. Aí entrei na Elo Group. Aí na Elo Group eu acho que foi virada de chave ali para realmente eu poder estar aqui hoje com a AutoU, né, com a minha empresa fundada. Na Hello Group, eu comecei a fazer muito projeto de transformação digital, de fato, e aí trabalhei com empresas muito grandes, né, como Estácio, Transpetro, dentre outras ali, comecei a fazer uns projetos bem legais ali pela Elo, da ASA também, né, de medicina, comecei a fazer projetos muito legais ali de analytics, com transformação digital, com otimização de processo, comecei a tracionar bem, e aí na Hello Group também foi onde eu conheci o Eduardo, meu sócio fundador, né, ele é co-CEO aqui da AutoU até comigo, então ele é o sócio fundador aqui da AutoU também, nós somos super próximos aí, a gente se conheceu na Hello Group, isso foi em 2018, tá, e aí eu já devia estar com uns 22 anos de idade, quando eu entrei ali na Elo, mais ou menos, isso tudo ainda como estagiário, né, então eu já falei um monte de coisa aqui, mas eu não era estagiário, eu comecei cedo minha carreira, então, entrei na Elo, fiz uns projetos ali bem legais de automação, transformação digital e comecei a aprender muito. E a Elo tinha uma vantagem grande, que eles, quando eu entrei lá, faturavam mais ou menos ali uns 50 milhões de reais por ano, tinha uns 300, 400 colaboradores, e era uma empresa ainda muito informal, né? Então era uma empresa grande, já tinha um faturamento legal, mas ainda era uma empresa em crescimento, quase que uma startup, assim dizendo, só que de grande porte. E aí eu consegui ver também não só a realidade de projeto, mas a realidade de como a empresa se organizava por dentro. E eu comecei a perceber, cara, como é que e aí tinha os fundadores ali da Elo, pessoas que eu respeito muito, inclusive, admiro muito. Comecei a entender como é que eles se organizam, como é que funciona aqui a empresa e tudo mais. Comecei a entender, né? Tanto eu quanto o meu sócio. A gente foi entendendo como é que uma empresa daquele porte ele se configurava. E a gente começou a ficar ali com aquela pulguinha na cabeça, cara, consigo montar uma empresa desse tamanho. E aí, beleza, fui seguindo carreira, fui fazendo os projetos ali na Elo, crescendo, né? Eu fui até, inclusive, do estágio, eu fui direto para sócio na Elo, fui convidado para associado. Foi um dos convites mais rápidos ali que eles já fizeram, né, de associado. Geralmente sempre demorava um pouco mais, eu já fui efetivado do estágio direto como associado. E aí, já ganhando bem, salário bom, projetos expressivos, muita liderança nos projetos. Então, eu já estava ali numa trajetória muito ascendente ali na Elo.
2019, eu estava já efetivado como associado na Elo, ganhando bem, né? Já próximo, muito amigo ali também do Eduardo, que não sabia que ele ia ser meu sócio, né? Mas depois ele virou meu sócio, mas a gente era muito amigo, a gente falava todo dia. E eu comecei a fazer flyback para São Paulo para fazer o projeto da DASA. Então eu vinha para cá, para São Paulo toda semana, voltava para o Rio de Janeiro no final de semana para descansar, vinha para cá toda semana. Fiquei uns 7, 8 meses ali num ritmo bem intenso de trabalho nessa situação, até engordei uns 15 quilos ali na época. Então foi uma época na minha vida que eu aprendi muito, mas bem desgastante. E aí veio a pandemia. Então, 2020, né? Veio a pandemia. Foi engraçado até porque eu tava trabalhando aqui na Elo. Tava trabalhando na Elo na época, aqui em São Paulo, prestando projeto pra DASA. E aí eu viajei pra Europa, né? Pra esquiar na França em fevereiro de 2020, cara. E aí eu voltei da França, e assim que eu voltei da França, eu voltei direto aqui pra São Paulo pra poder continuar lá o projeto. Fui aqui pro apartamento, né? Tinha um apartamento que ficavam os consultores alocados. E eu voltei meio gripado da França, né? E aí, cara, o pessoal todo. Na época a gente não sabia que tava rolando Covid. Aí eu voltei meio gripado e tal, pô, tava esquiando na neve, gripado, normal. Cara, eu tava lá no apartamento, aí quinta-feira estourou as notícias de Covid, cara, e muito falando, foco tá forte na Europa, na França e tal, daqui a pouco tá chegando no Brasil. Eu tinha acabado de voltar de lá e o pessoal começou a olhar pra mim e falar, cara, esse moleque acabou de trazer o Covid pro Brasil, né? E aí, enfim, dali eles até falaram ali com os gestores da Elo, cara, o Lucas não pode ficar aqui no apartamento com a gente e tal, tive que voltar pro Rio de Janeiro corrido. E aí voltamos pro Rio de Janeiro, lockdown, né? E aí, nova fase, é que eu acho que vira um pouco, né, a fase. Aí foi o Lucas até o início da AutoU, né? E aqui, lockdown, fevereiro de 2020, é onde a gente vai realmente fundar a AutoU em si. Vai fazer uma pausa aqui, se tiver algum comentário até aqui. Boa, não, tá ótimo, assim, e Lucas, eu acho que é uma trajetória muito bacana, eu acho que os lugares que você passou e a velocidade que você se desenvolveu enquanto profissional, eu acho que faz parte também desses anos, vou usar a pandemia também como um divisor aqui temporal, mas esses últimos 4, 5 anos pré-pandemia eram anos que a gente vinha com uma ascensão de oportunidade de mercado, de facilidade de aprendizado. E olha que a gente não estava ainda nesse momento de inteligência artificial, mas a gente vinha nesse cenário de aprendizado muito forte. E eu acho que você pegou essa onda ali entre 2015 e 2020, mais ou menos esse período que você falou, e fez uma carreira inicial muito forte, com muito aprendizado, e que eu acho que sim, teve e tem uma influência muito grande no que você deve fazer hoje na AutoU, no seu papel de liderança e até no entendimento sobre que mercado faria sentido empreender, que tipo de abordagem. Então, virando um pouco a página da trajetória do Lucas, indo agora para o PJ, para a AutoU, entendendo um pouco mais do negócio, vamos quebrar um pouco a visão da AutoU em partes. Acho que o primeiro ponto é a gente entender por que que esse mercado, mercado de grandes companhias, mercado de ambientes que, para contratar soluções tecnológicas, tem ali um processo que geralmente é moroso, tem ali uma alta demanda da parte de governança, de testes e etc. Então, por que que este mercado, por que que esta abordagem e aproveitando nessa primeira pergunta, casando já com outra, qual a oportunidade que está por trás desse mercado que fez você chegar para o seu sócio e falar, cara, essa é a hora, esse é o mercado, esse é o foco que a gente quer dar? Legal, Luiz. Muito boa pergunta, tá? E é exatamente a leitura que a gente teve ali na época, né? Então, acho que você cravou bem aqui o que precisa entender para poder entender da onde veio o AutoU, né? Então vamos lá, a realidade era pandemia, tá? A realidade também é onde a gente estava num ciclo, né, de transformação digital ali, as empresas buscando ser mais eficientes e tudo mais, cara, e a pandemia foi um acelerador gigante disso. E qual foi o insight que eu e o Eduardo tivemos ali na época, né? Então, primeiro, tá? Tem que entender que tem uma pulga empreendedora de que a gente queria muito empreender. Tanto eu quanto o Edu, né? A gente vinha desse sonho, cara, a gente precisa empreender. Então, assim, eu digo que tem uma energia aqui a mais do universo que fez a gente estar aqui hoje, né? Não foi algo ali que caiu, foi realmente muita energia nossa para querer empreender. Então, nessa trajetória que eu falei, a gente já estava ali, né, o Edu discutindo ideias de negócio, ideias de empreendedorismo, a gente já ficou 2019 inteiro ali, a gente conversava todo dia, a gente trabalhava muito na ela, mas a gente conversava todo dia ali, o que a gente vai empreender, o que a gente faz e tal. Tá? Então tem esse panorama. E aí veio a pandemia. Pandemia, cara, me permitiu estar em casa, no computador, fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é programar, ser meio hacker, assim, esse é meu diferencial. Eu costumo falar que eu sou um cara de business que sabe programar e sou um cara que sabe programar que entende muito de business, né? Então esse é o diferencial que tanto eu quanto o Edu temos, né? E aí foi nesse diferencial, foi nessa lacuna que surgiu aqui a oportunidade da AutoU. Por quê, tá, Luiz?
O que a gente percebeu, cara? Na Elo, tanto eu quanto o Edu, a gente cresceu muito rápido porque a gente se destacou com esse diferencial. Então, de um lado, você tem ali os programadores, o cara mais técnico, que é um cara que não olha muito pro business, pra realidade do usuário, muitas vezes, tá, pessoal? Tem exceções. E do outro lado, você tem ali o cara de negócio, né? E a gente via muitos, né? Os caras de negócio, muito experientes, por muitos anos ali de carreira de consultoria, entendiam tudo de processo, mas o cara vinha falar comigo aqui de tecnologia e eu dava uma aula pra ele. Eu tinha 20 e poucos anos, estava dando uma aula pra um cara, diretor, que ganhava bem pra caramba, de 40 anos, entendeu? Então a gente percebeu que tinha essa lacuna no meio do caminho que precisava ser fechada. A gente percebeu também que as consultorias, né, faziam um trabalho muito bem feito de processo, de transformação, de PowerPoint, de entregável ali, de definir estratégia, roadmap, etc. E cobravam muito caro para fazer isso. E aí estava chegando muita demanda para as consultorias de implementar também tecnologia, né? Então, cara, tem uma pressão que ainda tem hoje, né? Que todas as consultorias caminharam para isso, inclusive, de você não entregar só o PPT, você tem que entregar a transformação, tem que entregar a tecnologia, a solução digital. E as consultorias estavam tentando entregar a solução digital, mas ainda numa pegada de consultoria. Então, o que eu comecei a perceber? Cara, a gente faz muito projeto aí como consultoria que te entrega ali uma solução, uma automação maneira e tudo mais, mas não tem uma visão de tecnologia. Ou seja, saía o projeto, acabava o projeto, a solução parava de funcionar, porque ela não era pensada para ser escalável, não era pensada para ser um software que evolui junto com a empresa. Então, essa pulga ali ficou na gente, tá? Então, ali na pandemia, nesse momento que eu falei que eu estava em casa, com mais tempo, remoto, isso diminuiu as barreiras. Foi o que você falou também, né? Porque antes, eu trabalhando presencial, cara, eu não ia conseguir. Eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava 8 da manhã até 8 horas da noite, presencial, viajando, não sei o quê. Cara, eu nem ia conseguir parar para ir visitar uma empresa grande para poder vender um projeto para eles. Então não tinha como. Mas ali na pandemia você tinha a questão do remoto, o pessoal começou a normalizar o Zoom, o Teams, as calls, as meetings, né? E aí você começou a ter mais abertura. E aí foi culminando ali, né, essa visão na nossa cabeça. E também algo que a gente percebia muito na época é que ainda tinha muito processo manual nas empresas. Ainda tem, até hoje ainda tem muito processo manual. A IA tá estourando, a gente usa, né, o ChatGPT aqui, usa um monte de coisa. Mas você chega numa empresa grande, cara, é planilha de e-mail, é planilha de Excel, é e-mail, é sistema legado, é SAP, o negócio ainda é muito mais moroso do que é aqui na pessoa física. E aí também isso foi muito da tese que a gente falou na época. Então a ideia da AutoU, ela começou a culminar por meio dessa lógica de, cara, tem muito trabalho, né, que a gente falava que é um trabalho ruim de ser feito, que as empresas ainda fazem, que as consultoras cobram uma grana para tentar resolver isso, não resolvem tão bem, e a gente pode resolver isso de forma mais estruturada, trazendo aqui o melhor da tecnologia. Até uma frase que a gente tinha na época que era, até o nosso primeiro pitch, a primeira apresentação era assim, cara, por que na pessoa física você usa um aplicativo tão bom como Uber, iFood, Nubank, são aplicativos ótimos na pessoa física, né? E, pô, tem uma experiência boa, e o XY ali em dia, tudo certinho. E aí na jurídica, no trabalho, você chega lá, cara, Excel é um sistema legado horrível, a experiência de trabalho era muito ruim, né? Ainda é muito ruim. Então, principalmente uma empresa grande, tá? Que tem mais restrição, tem mais burocracia, como você falou, a experiência de trabalho é muito ruim. Então, por que na empresa você tem uma experiência tão ruim e na pessoa física tem uma experiência tão boa? E aí a tese da AutoU era trazer essa experiência para o mundo de trabalho, para o mundo corporativo. E aí, né, então em junho de 2020, eu já há alguns meses ali remoto, eu lembro até hoje, eu tava em casa assim um dia, cara, e aí de madrugada fritando sério, eu e Edu, a gente tava um ano ali tentando empreender, tentando achar uma ideia, tentando achar alguma coisa. Junho de 2020, veio uma epifania ali na minha cabeça, cara, já sei. Aí eu, pô, sentei na cadeira 10 horas da noite, tinha trabalhado já o dia inteiro na Ela, sentei na cadeira 10 horas da noite, comecei a programar um site. Veio a ideia da AutoU, né? Aí botei um logo lá genérico no Canvas ali, veio a ideia da AutoU e tal, comecei a fazer o site. E o site, qual que era a proposta, cara? Era, eu vou automatizar o seu trabalho para você. Porque era algo que eu sabia fazer muito bem e que as pessoas não sabiam fazer. Então eu vou automatizar o seu trabalho para você. Cara, eu fiquei até 3, 4 horas da manhã ali, programei o site, beleza, maneira, que legal. Aí dia seguinte, né, na mesma madrugada ele mandei pro Edu, cara, ó, ideia aqui pra gente empreender e tal, AutoU, a gente vai fazer isso, vai automatizar o trabalho, etc. Aí ele olhou o dia seguinte e falou, cara, gosto do que você tá propondo, mas tem muita coisa que tem que melhorar. Por quê, Luiz? Porque na época, cara, eu queria vender pra pessoa física. Então, tipo assim, eu tinha lá uns planos, né? Era tipo assim, automação mosquito. Eu ia automatizar o seu trabalho por R$ 200 se fosse uma automação pequena. Automação elefante, um negócio maior, mais chato, era R$ 1.500. Cara, assim, é um negócio que, como modelo de negócio, não fazia sentido. Não ia dar certo. Aí o Edu, né, ajudou muito a refinar ali a ideia, então a gente foi refinando. Cara, ele falou, não, beleza, tal, faz sentido o conceito, mas tem que melhorar muito aqui o negócio em si. Aí beleza, mas ficamos ali com o site. Aí, assim, um pouco por sorte, um pouco por destino, né? É o Luck Meets Preparation, né? Cara, veio ali uma oportunidade pro Edu, pela namorada dele da época, cara, vamos fazer um projeto pra L'Oréal. E era uma automação. O Edu, ele dava aula também na hashtag de VBA, né? Que era a automação que eu usava na época ali. Aí veio uma oportunidade de fazer uma automaçãozinha básica ali na L'Oréal, R$ 600, é um negócio muito básico. A gente falou, cara, vamos fazer como AutoU.
Aí a gente pegou ali o projeto para fazer como AutoIL, sendo que na época a gente ganhava muito bem na Hello Group, o salário era muito bom de consultor e trabalhávamos muito, mas a gente queria empreender. Então a gente vendeu ali essa automação por um valor ridículo na época, cara, mas a gente falou, a gente quer fazer esse troço. Aí a gente começou a fazer. Aí a gente começou a melhorar. Pô, veja uma automação, dá pra fazer um aplicativo. E aí, na época, não era comum fazer aplicativo como é hoje. Vamos fazer um aplicativo e tal. A gente negociou lá com a diretora da L'Oréal, a gente conseguiu encorpar o negócio para virar um aplicativo. Aí o projeto, sei lá, que era R$ 600, virou 6 mil, que também é um valor muito baixo, um ticket que não existe aqui nesse mercado, mas que na época a gente queria muito entrar só pelo sonho. Aí virou um projetinho um pouco maior. Só que o Edu, cara, a gente não sabia fazer direito lá os negócios na época, a gente não sabia fazer direito o que eles precisavam, então a gente tava tendo que aprender muita coisa. E aí, enfim, resumindo, né, deu muito certo pra da L'Oréal. A gente ficou 6 meses trabalhando no projeto da L'Oréal de madrugada, de noite, porque a gente trabalhava nela ainda. A gente não tinha coragem de se demitir ainda, porque não tinha AutoIO, era só um sonho. Era um site, um sonho e 2 caras ali trabalhando no clandestino ali de noite. E aí o projeto deu muito certo, né, cara? Então a gente conseguiu lançar o aplicativo para eles no final do ano de 2020, foi um sucesso absoluto, ganhou um prêmio. E aí a gente costuma brincar que a gente botou todo o nosso carinho, nosso coração, nossa energia vital nesse projeto, por isso que ele deu tão certo. A gente lançou o aplicativo Conecta em final de 2020, aí ganhou um prêmio na L'Oréal, de projeto mais expressivo do Brasil. Mais de 2 mil colaboradores utilizaram o Conecta, eles usam até hoje essa solução. Então foi um baita num case ali de sucesso. E aí em dezembro de 2020 isso deu coragem pra gente, cara, vamos então focar na AutoIL. Aí a gente abriu o CNPJ em 1 de dezembro de 2020, 4 dias antes do meu aniversário. E aí a gente se demitiu em janeiro de 2021, né? Chegou mais clientes da L'Oréal, porque a repercussão foi muito boa, chegaram mais clientes. A gente se demitiu em janeiro de 2021, e aí eu me demiti primeiro, depois o Edu se demitiu, aí a gente continuou fazendo programa na L'Oréal, e na época era tudo, cara, tudo informal, ali, bootstrap, hardcore ali, a gente se virando, fazendo tudo no braço, sem dinheiro, e aí, né, o resto é a história que a gente vai contar. Boa. Cara, acho que mais uma vez, mais um exemplo de perfil empreendedor que eu acho que é muito válido a gente trazer e compartilhar aqui. Que, primeiro, não dá um tiro no escuro. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito e eu acho que ainda gera muita dúvida para quem está começando a empreender. Então, cara, não chuta tudo que você tem para cima para apostar em alguma coisa que você não vai ter certeza nenhuma, e é normal não ter certeza nenhuma, mas se você não tem ali uma programação financeira que se der tudo errado, você tem ali 6 meses, um ano de vida tranquila financeiramente para voltar e ter outra possibilidade, não largue tudo. Então acho que o teu exemplo acho que é muito positivo para essa mensagem, mas isso não impede de testar, não impede de Uhum. pegar ali às 10 da noite, pegar ali o horário que dá, buscar oportunidades de entrar e conectar a solução com primeiros clientes. Eu publiquei por coincidência hoje um videozinho de um dos mentores da Y Combinator falando exatamente como atrair primeiros clientes. Eu acho que é muito isso de, cara, no começo, você quer entrar. É aquele negócio, eu quero participar desse jogo, meu É amigo. Eu isso. não sei se eu vou ser lateral, zagueiro, É goleiro ou isso. atacante. Eu quero estar no time, eu quero estar É aí isso. dentro. Depois que eu entrar, aí eu vejo se eu funciono melhor, em qual posição e eu me posiciono melhor. Eu acho que você viveu muito isso. Entrando um pouquinho mais ainda na AutoIU, Lucas, eu acho que aí talvez seja o ponto alto aqui da nossa conversa, porque você pegou a virada de comportamento de mercado entre antes de 2020 e depois de 2020, mas você também, como AutoIU agora, pegou uma outra virada de mercado, que é a virada pré essa inteligência artificial que a gente conhece hoje, antes e depois dela. Né? Então, em 2020 já se usava inteligência artificial? Claro que sim, há 20 anos usava Uhum. inteligência Sim. artificial, mas da forma que a gente usa hoje, da forma que o mercado vê a inteligência artificial, isso vai ali de final de 2021, começo de 2022 para cá. Então você passa também por essa virada AutoIU, dizer, opa, existe esse outro elemento aqui, existe esse outro fator tecnológico que pode também ajudar a posicionar o negócio no mercado. Então eu queria que você trouxesse agora o viés de em que momento essa inteligência artificial que a gente conhece hoje começou a fazer parte do negócio a ponto dela se tornar um elemento central para vocês aqui, de vocês usarem isso como pilar na apresentação do negócio e, fazendo novamente uma pergunta casada, como é que esse perfil de cliente, à la L'Oréal, recebe isso? E aí você não precisa contar daquele momento, mas hoje, como é que essas empresas recebem soluções que são desenvolvidas e trabalham integradas com inteligência artificial? Legal demais, Luiz. Muito bom.
Vamos lá. Primeiro eu queria só fazer um parênteses aqui, né, para pessoas que querem empreender e tudo mais, que pegando esse gancho que você trouxe, né, é que eu acho que a primeira questão para você empreender é não enxergar o trabalho como trabalho. Cara, se você tem uma cabeça de, cara, eu gosto de trabalhar às 9 da manhã, às 5, 6 da tarde, né, e ali tranquilo, tudo mais. Cara, e talvez empreender não seja para você, porque empreender é algo que é o tempo todo, cara, assim, é o tempo todo, é uma vocação que você tem que estar o tempo todo ali fritando a cabeça, você tem que estar inquieto. E aí, né, aqui obviamente eu tô contando a história resumida, mas o background que me permitiu conectar as sinapses para poder ter a ideia da AutoIO em junho de 2020, cara, você vê que é um background que vem desde lá de 2014, deu com 14 anos, desculpa, programando, fazendo site, porque foi o que me permitiu fazer o site da AutoIO, até tudo que eu vivenciei ali na consultoria, tudo que eu fiz, também nessa época da pandemia eu tava fazendo uma especialização em Data Science e Analytics e IA pelo MIT, remoto também, cara, um curso super robusto ali, que eu tenho o certificado, tava engolindo o material da iCombinator, então eles têm lá uma trilha no YouTube super interessante, cara, de 20 vídeos ali da iCombinator pra Founders, então assim, eu tava obcecado, cara, eu acordava todo dia 5, 6 da manhã, eu lembro que tava até na casa da minha namorada na época, fazia o curso do MIT, aí de noite engolia os negócios do iCombinator, enquanto trabalhava o dia inteiro na Elo Group, uma consultoria que me pagava bem, que botava uma pressão gigantesca ali de trabalho, que eu trabalhava 10 horas por dia no mínimo na Elo, então assim, cara, é toda uma... É isso, uma energia que se você não tiver, cara, talvez realmente empreender não seja o melhor caminho, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muito essa romantização do empreendedorismo. Ah, não, esquece de trabalhar, você tem que empreender. Cara, eu realmente acho que não é pra todo mundo. É até, assim, eu que já tô aqui há 5, 6 anos, eu sou um case de relativo sucesso aqui na jornada empreendedora, cara, eu mesmo falo, cara, eu consigo enxergar um universo alternativo onde o Lucas seria talvez até mais feliz trabalhando ali de forma mais tradicional, etc. Mas é que eu tenho essa ambição aqui, essa vocação dentro de mim. Então, eu, com a minha cabeça, sou mais feliz empreendendo e construindo aqui meu império, porque esse é meu sonho. Mas, cara, eu consigo enxergar pra muita gente, pra 90% da população, como eles seriam mais felizes ali em algo um pouco mais tradicional, porque eu acho que não é pra qualquer um. Você tem que estar fritando a cabeça o tempo todo pra realmente ter ali a vontade de empreender, principalmente nesse nível, né? Claro que tem escalas também de empreendedorismo, tem coisa que é mais leve, mas eu só queria fazer esse parênteses aqui, tá bom? Aí fica à vontade aqui. E aí vou responder agora a sua pergunta, tá, Luiz? Vamos lá. Ainda nessa linha de empreendendo para qualquer um, você tem que estar o tempo todo se reinventando. Cara, então assim, a gente, quando começou a AutoIO, qual que era o nosso posicionamento, né? Tem o SaaS, que é o Software as a Service, que é a plataforma engessada de um lado, e tem a consultoria do outro. O SaaS, ele é muito limitado em termos de customização. A consultoria customiza muito, mas é muito limitado em termos de tecnologia. Nosso posicionamento está no meio do caminho, né? Então, cara, por exemplo, o case que eu te contei da L'Oréal, eu fiz um aplicativo customizado para a L'Oréal. Se a L'Oréal contratasse uma consultoria, ela não daria um aplicativo. Se a L'Oréal contratasse um aplicativo, ele não seria customizado para a L'Oréal. Então, eu fiz o meio do caminho, foi onde eu me achei no mercado. Então, esse foi o posicionamento que me permitiu me inserir no mercado. Beleza, funcionando bem, etc. Só que a gente já estava pegando o final da curva do size. Então o size já estava começando a morrer ali, ficar um pouco mais batido, essa questão do size. Tanto é que hoje em dia o pessoal fica falando que o size vai acabar, né? Enfim, e aí a gente já estava nesse finalzinho desse mercado, a gente conseguiu entrar bem com esse posicionamento. Legal. A empresa funcionando bem, 2021, 22, 23 funcionando muito bem. 2024 a gente teve ali desafios muito mais processuais internos do que de mercado. Esse mercado que a gente está é um mercado muito bom, muito grande. Então tem muito dinheiro aí na mesa. Você vai ver, tem empresas bilionárias aqui nesse mercado. Desde Accenture, Stefanini, IBM, McKinsey, todos os softwares, o SaaS. É um mercado bilionário. Então o mercado é muito bom. Só depende da sua capacidade de executar nele, né? Enfim, aí em 2024 a gente estava ali já, né, a gente estava tendo dificuldade para escalar os processos. Depois eu posso falar um pouco mais disso. Mas o mercado ainda estava muito bom. E aí, 2025, cara, a IA veio como uma onda ali de, cara, tem que ser IA. E aí, eu e o Eduardo, né, também na linha de estar se reinventando, a gente foi convidado para representar o Brasil numa feira lá em Paris, né, e depois a gente fez os eventos ali de inovação e tal lá na Bélgica. E aí lá, cara, em 2025, metade de 2025, a gente foi arremetado ali, a gente recebeu a onda da IA com tudo. Porque até 2023 era chat GPT, fazia e-mail, legal e tal. 24, o hype tava crescendo. Mas 25, lá em Paris, cara, no evento, que é um dos maiores eventos aí de tecnologia do mundo, o VivaTech, a gente viu muito case ali real aplicado em empresa, funcionando, de inteligência artificial. Aí a gente voltou, cara, eu lembro até, o Eduardo poderia até falar melhor do que eu, cara, a gente não tava nem conseguindo dormir de tanta ansiedade que a gente ficou ali desse evento, a gente começou a entrar nesse loophole aí, cara, de ai, vai fazer tudo, vai dominar tudo, e aí nesse ritmo vai engolir a porra toda, até porque a gente tinha acabado de sair a virada do GPT-4, se eu não me engano, que ele tava muito melhor do que o GPT-3, e aí tava muito naquela lógica, nossa, nesse ritmo de evolução, mais um ano esse negócio vai virar AGI, vai engolir tudo, vai fazer tudo, então a gente tava fritando a cabeça de que a IA ia dominar o mundo ali naquela época, e aí depois desse evento ali de Paris, a gente voltou ali com uma pressão, uma ansiedade muito
muito grande. Cara, a gente precisa reposicionar a AutoU completamente para a AutoU virar uma empresa AI First e se posicionar como AI First aqui no mercado. E aí a gente conseguiu fazer um movimento muito intenso, também muita intensidade ali, minha, do Eduardo, do todo o time aqui da AutoU, para poder se reposicionar nesse mercado. A gente já tinha cases de AI, como você falou, AI já está há muito tempo, a gente já tinha soluções que já operavam com AI, mas o posicionamento ainda não era tão AI First. E aí, cara, a gente voltou de Paris com tudo para reposicionar a AutoU. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu aqui, né, também muito trabalho, muito esforço. A gente conseguiu reposicionar muito bem a empresa em 2025. 2025 também, a IA trouxe uma onda de demanda muito grande. Então, assim, a IA está sendo muito benéfica para a gente até aqui. E a gente conseguiu crescer 150% em 2025. Foi o melhor ano historicamente da AutoU disparado. Muito por conta de uma combinação onde a gente estava bem preparado em processo, a gente estava bem preparado em cultura, a gente conseguiu reposicionar muito bem ali o posicionamento da empresa. E a onda do mercado também veio com tudo, pedindo muito essa demanda. E o mercado, principalmente o mercado de grande empresa, né? Ele compra autoridade e confiança. Então não adianta você chegar ali, cara, que é o que você falou, né, Luiz? Pô, como é que eu consegui entrar na L'Oréal? Porque eu entrei pequeno pra caramba, entrei muito humilde, tinha um background muito grande, eu não vendi AutoU, eu vendi o Lucas e o Edu. Então o Lucas e o Edu já tinha trabalhado na L'Oréal, a gente tinha uma carreira muito forte. Então assim, eles compraram o Lucas e o Edu a preço promocional, porque o Lucas e o Edu custavam, sei lá, 100 mil reais pra fazer aquele projeto. A gente, na época, em salário, a gente vendeu ali por 6 mil reais pra eles. Foi preço promocional, porque eu queria entrar no jogo, faz parte. Fiquei muitos anos, inclusive, em preço promocional. Inclusive, também é importante, como você falou, de ter reserva de caixa, ter pelo menos 6 meses ali de vida. Depois também posso falar um pouquinho disso, acho que é interessante falar sobre. Mas aí, então 2025 foi onde a gente conseguiu virar a chave para AI, e aí a gente tem hoje cases, autoridade. Aí hoje em dia eu chego na empresa, a empresa quer implementar IA, porque toda empresa grande quer implementar IA. Aí eu chego lá, cara, eu trabalho com a L'Oréal, com a Nestlé, com a Colgate, com a Johnson Johnson, com a B3, com a Embraer, com a Stellantis, com a Jaguar, com a Volkswagen. Chego lá com um portfólio gigante, muito case de sucesso, eu entrego o resultado em todos os meus clientes, a gente se preocupa muito aqui em todo o projeto, tem que funcionar, a solução tem que ficar anos ali rodando. E aí o cara confia, né, na minha capacidade técnica, minha, aqui do nosso time, de mais de 45 pessoas atualmente, e entregar aquilo. Aí começa a virar um tanto quanto uma profissão autorrealizável, mas você tem que estar sempre se reinventando e se posicionando. Cara, muito legal. Eu acho que saber aproveitar essa onda, eu vou chamar de onda por enquanto, de IA, eu acho que todo mundo passou essas noites sem dormir aí, sem conseguir dormir nessa, talvez ali na virada de primeiro para o segundo semestre de 2025, mas poucas pessoas de fato conseguiram transformar essas noites sem dormir em estratégia, né? E eu acho que o ponto relevante aqui para vocês é que isso se torna uma estratégia. Isso se torna não só uma funcionalidade ou só uma engenharia do produto. Isso passa a fazer parte do posicionamento, isso passa a fazer parte do cartão de visita que vocês entregam para o mercado. E aí, Lucas, indo um pouquinho mais para frente, e aí começando a virar a página novamente para voltar para você já já, eu queria entender quais são os próximos desafios que você enxerga para a AutoU, né? Do mesmo jeito que a gente passou ali algumas noites sem dormir em 2025, vendo a evolução da IA, a gente esse ano continua vendo a cada 2 semanas, mais ou menos, alguma entrega de solução com o IA, com algumas dessas plataformas, que dá uma chacoalhada na cabeça da gente. Eu não vou dizer que dá uma chacoalhada no mercado, porque tem muita gente, principalmente nesse teu mercado, que não recebe o primeiro impacto quando essas coisas surgem. Meio que vai recebendo isso em cauda longa. Mas a nossa cabeça geralmente é impactada de imediato quando sai ali um cloud code, quando sai enfim, N soluções. Então, me conta o que é que você enxerga de desafios e oportunidades a partir de agora para a AutoU. E eu queria, mais uma vez, juntando um outro aspecto, como é que você tem feito isso numa estrutura que não foi atrás de fundraising, que está fazendo no modelo bootstrapping? Acho que tem muito a ver com essa capacidade de gestão interna agora, muito forte, essa consciência, essa racionalidade de entrar nesse mercado e crescer nesse mercado também muito forte, mas eu queria ouvir de você isso. Visão de próximos passos, o que é que a gente tem de oportunidade e desafios para o mercado e para a posição da AutoU, e como é que isso acontece num modelo bootstrapping? Demais, Luiz. Ótimas perguntas. Vamos lá. A visão de mercado, tá? O que a gente se ancora aqui na AutoU? Tem muito problema no mundo real para ser resolvido. Muito problema, muito problema.
E a tecnologia é uma ferramenta para resolver esses problemas. Hoje em dia, a tecnologia está num ponto que ela é um canhão aqui de possibilidade, e a IA, né, como você falou, cara, cada dia é um negócio surpreendente novo que sai. Mas é algo que a gente costuma falar, né, é que a IA não vai, pelo menos por enquanto, sair lá da casinha dela e ir lá presencialmente implementar e resolver o problema do mundo real. Ela ainda não faz isso. Você tem que ter pessoas ali que vão pegar essa tecnologia, essa ferramenta, e realmente conectar da forma certa no mundo real ali para resolver esses problemas. Então, enquanto você está nessa cabeça de resolver o problema do mundo real com a tecnologia, não importa qual seja, na minha percepção, você tem muito mercado. Até um parênteses que eu gosto de falar aqui, né, é que a própria ChatGPT, ou OpenAI, né, que é o cara que fala, a AI vai fazer tudo, vai substituir todos os humanos, eles têm um braço de consultoria que eles cobram mais de 10 milhões de dólares por engagement, né, por projeto ali grande, para implementar ChatGPT ou OpenAI em empresas muito grandes. Porque o ChatGPT não faz isso sozinho, não vai fazer isso sozinho tão cedo. Então, enquanto a gente tiver aqui com essa capacidade de implementar isso para resolver problema no mundo real, na minha percepção, tem muito espaço para pessoas que são resolvedores, né? Então eu costumo falar, e aí, Luiz, é interessante porque isso não é tão diferente de como a gente abriu o AutoIO lá atrás. A gente abriu nessa mesma lógica. A gente fez, cara, tem um monte de processo manual ali que a galera tá fazendo hoje na mão que já podia ser feito com tecnologia. E o pessoal tá fazendo na mão, porque o pessoal não tem esse conhecimento. E tudo bem, existe assimetria de conhecimento. Não é todo mundo que vai ter a veia de conseguir ser meio hacker para pegar IA certo e implementar no processo, né, construir ali toda a estrutura necessária para a IA poder performar na sua melhor capacidade. 90% das pessoas não tem esse conhecimento. E aí, beleza, elas podem buscar e tudo mais, mas não tem esse conhecimento. Então, como é que você consegue ser o cara, ser o profissional que constrói essa fundação? Seja você um empreendedor, uma pessoa que quer empreender, um funcionário de uma empresa grande, um empresário aqui como eu, um colaborador aqui da Autoil, como é que você consegue pegar essas tecnologias para resolver problemas do mundo real ali e gerar mais resultado? Enquanto você tiver com essa cabeça, eu acredito que você vai ter muito mercado aí pela frente para crescer e tudo mais, e isso é o que ancora e o que protege, o que defende aqui a Autoil e o que está dando certo pra gente, né? E é o que a gente tenta transmitir muito aqui pro nosso time e para quem trabalha conosco, né? Então essa é a visão que eu tenho. E aí, para mim, não chega nem a ser tanto um desafio, tá? Porque para mim a oportunidade está muito grande, cara. Tem muito problema, é um mercado muito grande, entendeu? É mais pegar o negócio e resolver, fazer acontecer. Olhar para o mundo real, por isso que eu falei que eu tenho essa vantagem de ser o cara de business que entende tecnologia. Eu olho para o mundo real, eu entendo de tecnologia e falo, cara, essa tecnologia aqui resolveria isso assim. Então eu consigo ter essa visão. Então acho que as pessoas têm que buscar mais conseguir fundir esses dois mundos. Para você olhar para dinheiro, processo, resultado, negócio, como é que essa máquina funciona. Todo lugar que você olhar e começa a fazer esse exercício. Cara, vai num restaurante, como é que esse cara aqui ganha dinheiro? Como é que essa máquina opera? Vai numa empresa muito grande, multinacional, como é que a empresa funciona? Pega o processo de uma área, como é que a empresa funciona? Quer entrar no mercado de barbeiro, como é que esse negócio funciona? Cara, pensa ali como é que o negócio funciona e aí a partir disso você olha para a tecnologia que vai fazer você gerar mais resultado, acelerar mais, alavancar mais aquele negócio. Eu acho que quando tiver essa cabeça, assim, eu particularmente fico tranquilo de que vai ter muito mercado, muito negócio aí a ser feito, porque você está gerando mais dinheiro, né? E aí também acho que um outro ponto legal de dica aqui, né, e conselho como empreendedor, na verdade para todo mundo também, quem trabalha em empresa, dinheiro não dá em árvore. Cara, você falou, dinheiro não dá em árvore. O dinheiro precisa ser gerado. Como é que o dinheiro é gerado? Gerando mais dinheiro. E você gera dinheiro, você captura uma fração daquele dinheiro. Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto ali, sei lá, de 300 mil reais para uma empresa X muito grande, para eu poder cobrar 300 mil reais, eu tenho que gerar 3 milhões de reais de resultado para aquela empresa. E aí a empresa vai me pagar 300 mil reais porque eu gerei 3 milhões de reais. Então, como é que você gera dinheiro? E aí, se você é um funcionário de uma empresa, mesma situação. Cara, se você tem um salário ali, sei lá, de 15 mil reais por mês, você tem que estar gerando para a empresa, meu amigo, pelo menos uns 100, 150 mil reais por mês, e aí você vai receber uma fração daquele valor que você gera. Então é assim que gera dinheiro em qualquer cenário, em qualquer situação. E aí a cabeça aqui não tem que ser uma cabeça de, nossa, como é que eu puxo mais dinheiro para mim? Não, é como que eu gero mais dinheiro. Como é que eu gero mais valor para o mundo? Se eu gero mais valor para o mundo, eu vou receber mais dinheiro como consequência. Então receber dinheiro é uma consequência do valor que você gera, e é muito importante entender isso. Então se você está aqui numa cabeça de gerar dinheiro com essas tecnologias que estão surgindo, e tem oportunidade pra caramba aí em aberto ainda, você vai ganhar dinheiro, vai se dar bem, vai conseguir ter ali seu posicionamento. Aí, Luiz, vou falar de desafio que eu enxergo, tá? Para mim, o desafio atual aqui da Autoil não está no mercado. O desafio nosso aqui está em escala. Crescimento em pessoas, cara. E volta em pessoas. Porque mesmo com a IA, esse negócio, a IA vai fazer tudo, cara, ainda não é realidade. A IA, ela acelera. Então, antes uma pessoa fazia um resultado por semana. Agora, essa mesma pessoa com a IA faz 10 resultados por semana. Então, beleza, talvez você precise de menos pessoas. Mas você ainda tem que ter alguém ali aplicando para poder gerar esses 10 resultados, né? E tem que ter alguém ali conectando os pontos para poder fazer o negócio crescer, o negócio rodar. Então, para mim, essa é a leitura que eu tenho de mercado. E aqui
na AutoU, o nosso desafio aqui agora é encontrar sempre boas pessoas, treinar essas pessoas, botar elas em incentivos certos para elas conseguirem operar aqui nessa cabeça que é realmente alinhada na cultura da AutoU. Para mim, esse é o grande desafio. Enquanto eu conseguir ter boas pessoas aqui crescendo, escalando, eu vou ter mercado, né, e eu vou conseguir crescer. E aí o Bootstrap, ele só aumenta esse desafio, porque quando você pega dinheiro ali de investidor e tudo mais, eu costumo falar que você está jogando um videogame artificializado, né? É quase, eu tava brincando esses dias ali com um cara que trabalha com a gente, cara, você empreender com o dinheiro dos outros, é quase que você jogar Call of Duty, jogar um jogo de tiro, num simulador. Se você levar tiro, você não vai necessariamente morrer, porque você tem mais dinheiro dos outros, você tem mais vida. Bootstrap, cara, você não tem vida extra, é tudo você, é seu dinheiro, né? Ainda mais no início, nos primeiros anos. Só que isso é muito bom, porque isso aí cria uma cultura de eficiência, cria uma cultura de escassez num ponto válido, cria uma cultura, cara, eu preciso gerar muito dinheiro, preciso gerar resultado para os outros para eu poder ter dinheiro aqui na empresa. Então essa cultura, na minha percepção, é muito saudável, porque te aprende a realmente gerar caixa. E se sua empresa gera caixa, sua empresa dá lucro, essa é uma empresa valiosa, essa é uma empresa que pode crescer, né? E aí você começa a chegar num ponto onde você consegue usar seu lucro para reinvestir e para poder ir crescendo a partir disso. E aí o meu único desafio aqui hoje, no momento, está mais nessa interseção. Quanto do meu lucro, do meu caixa que eu gero, eu consigo usar como proteção de caixa da minha empresa, versus quanto eu consigo utilizar também para reinvestir nas pessoas, para poder ir aumentando ali salários, para poder trazendo mais benefícios, mais incentivo, para ser cada vez mais competitivo no mercado, que às vezes você está competindo com um cara que levantou 100 milhões de dólares ali e vai estar muito capitalizado. Como é que a gente consegue incentivar pessoas num cenário bootstrap, né, onde você não vai ter esse mesmo capital ali para enfiar tanto dinheiro quanto um cara ali, às vezes, né, com o investidor vai ter. Então, acho que essa é a dificuldade. E a vantagem é que eu tenho mais, cara, esse compromisso com a geração de caixa, com a geração de resultado com meus clientes, que às vezes o cara com investimento não vai ter, porque ele fala, tanto faz, vou crescer aqui, né? Move fast, break things, e ele vai saber que tá com dinheiro garantido, entendeu? Aqui não, aqui a gente está gerando resultado, a gente está gerando lucro, por isso a gente está crescendo, mas eu preciso ser muito mais consciente e cauteloso com o meu caixa, com o meu dinheiro, e isso pode ser um desafio no crescimento. Isso é muito legal porque a gente tem falado cada vez mais de estratégias de crescimento sustentáveis. E a sustentabilidade nesse contexto não é a sustentabilidade ESG, é a sustentabilidade financeira. E por mais que você seja inovador, tecnológico, disruptivo naquilo que se propõe frente a outras empresas no mesmo mercado, isso não tira da mesa o fator de se eu coloco R$ 1, como é que esse R$ 1 vira 2? Daqui a pouco, como é que eu coloco R$ 1 e como é que esse R$ 1 vira 3? Não importa se você está fazendo isso, entre aspas, mais lento que outras empresas. O importante é, a partir do momento que você aprende a R$ 1 virar 3, você não regride, você não volta para 2. Você pode demorar para 1 virar 4, mas você não volta de 1 para 2. Eu acho que esse caminho, onde você pode experimentar, você pode testar, mesmo que esse teste seja mais lento, mas os resultados sejam mais consistentes, é o que de fato vai projetar empresas para futuros mais saudáveis, né? Então, essa empresa hipotética que captou 100 milhões, ela tem uma nova variável na mesa que é como é que eu faço os 100 milhões investidos pelos meus investidores se tornarem 500 milhões para esse cara tirar pelo menos 5 vezes o que ele... E Exato. essa é uma variável que no final do dia a gente não controla. Porque a valorização da nossa empresa, vê que doido, a valorização da nossa empresa depende muito menos da gente e muito mais da dinâmica do mercado. Porque se amanhã o mercado der um cavalo de pau e eu não souber lidar com isso, isso vai impactar o valor do meu negócio, para mais ou para menos. Então eu acho que essa responsabilidade, óbvio, é importante, é. Eu estou num cenário, Lucas, que como advisor, eu estimulo algumas empresas a captarem investimento. Faz parte do meu trabalho mostrar que existe esse caminho. Mas, sempre que eu aponto esse caminho, eu trago um asterisco, uma nota de rodapé junto, que é assim, você vai pegar investimento, mas a sua complexidade de gestão, ela acaba de aumentar quando esse capital entrar na sua conta. Porque agora você tem essa nova variável de retorno e ela não depende só de você mais. Então, isso é muito importante e essa consciência que você traz é muito importante. Lucas, para a gente não estourar nosso tempo, a última pergunta, voltando para você, lições aprendidas, cara. O que é que você aprendeu liderando a AutoU, empreendendo esse negócio, liderando agora mais de 40 pessoas, lidando com grandes empresas? O que é que faz o Lucas ser o cara para sentar nessa cadeira que hoje você senta dentro da AutoU? Legal, Luiz. Cara, essa pergunta é muito difícil. Eu acho que é a pergunta mais difícil aqui.
Porque é tanta coisa que a gente precisa aprender para poder chegar nessa posição, e eu digo que é quase que um fenômeno psicológico que você precisa mudar muito a sua psique, o seu comportamento, a sua forma de enxergar o mundo, até sua forma de se comportar, suas características pessoais precisam mudar e evoluir conforme a empresa progride. Então, algumas das coisas que eu aprendi, tá, Luiz? E aí, né, a gente, no início da AutoU, tanto eu quanto meu sócio, nós somos cara muito. Éramos, né? Acho que hoje em dia eu não sou mais. A gente era muito tranquilo, pô, um cara tranquilo, né? Assim, sempre fui muito, muito drivado ali por mim, né? Mas com os outros, eu sempre fui muito, cara, não, tranquilo e tal, não sei o quê. Cara, e você precisa mudar isso, né? Ainda mais para liderar o time, você tem que ser o cara que vai trazer uma pressão, que vai trazer uma cobrança, que vai trazer ali um sentimento de galera, a gente precisa fazer esse resultado acontecer, né? Então você precisa saber cobrar, você precisa saber delegar, você precisa saber passar responsabilidade, que são coisas que às vezes não são naturais no comportamento humano. Porque às vezes você, na pessoa física, você é um cara, pô, super gente boa, você fala, não, pô, deixa aqui comigo e tal. Se você for ser um líder, né, um empresário, não mais, bootstrap, com esse posicionamento, você tá ferrado. Porque a tendência. E aí eu gosto muito disso, né? A tendência é o problema ele ficar subindo. Se você aceita que todo problema sobe, chega uma hora que você vira o gargalo da sua empresa, né? E aí acho que, resumidamente, aqui o maior aprendizado, o maior conceito que eu dou de dica para quem está escalando é o conceito de gargalo. Tem até um livro que eu gosto muito de recomendar, que é o Buy Back Your Time, do Dan Martell, que ele fala muito disso, que ele fala, cara, uma vez que você comprou o seu tempo, que você delegou, você tem que garantir que aquele tempo contratado, ele fica de fato delegado. Porque se você deixa tudo voltar para você, você vira o gargalo e a empresa não cresce. E a empresa, todas as empresas, elas crescem como uma decorrência de remover gargalo. Então eu acho que muitas vezes os empreendedores, as pessoas que querem empreender, elas ficam na cabeça de, não, mas eu preciso fazer a estratégia mirabolante aqui. Cara, não, você só precisa pegar um bom mercado e conseguir remover gargalo ali para você conseguir atender melhor esse mercado. E aí, deixa eu fazer um exemplo, né? Cara, o que o McDonald's faz? O McDonald's vende hambúrguer, cara. Que é coisa mais tosca, mais simples do que vender hambúrguer. E eles fazem isso, cara. E são uma das empresas mais valiosas do mundo, vendendo hambúrguer. Como é que eles conseguiram chegar nesse ponto? Eles eliminaram gargalo. Então antes, né, e aí se você vai lá ver o filme lá do Roy, que empreendeu o McDonald's, filme também muito bacana, vale a pena botar na indicação. Cara, os caras, o business de hambúrguer, pô, demorava pra fazer hambúrguer, aí se não você foi hambúrguer direito, eles fizeram uma esteira de produção que fazia hambúrguer muito rápido, com padrão, começaram a conseguir atender muitos clientes, porque eles removeram esse gargalo, e eles foram removendo gargalo, chega uma hora que a empresa cresce como consequência. Então aqui na AutoU, a prioridade que eu e o Edu temos aqui como crescimento é remover gargalo, porque a demanda, ela existe, cara, e ela chega. Se você remove o gargalo, se você está pronto para receber essa demanda, a demanda chega. Mas para remover gargalo, você precisa saber liderar, gerenciar, delegar, cobrar. E isso daí é difícil para uma pessoa, para o comportamento da pessoa física, entendeu? Porque uma pessoa física com seus amigos, você é o cara, pô, não, deixa comigo, eu vou fazer aqui pra gente, vou organizar. Se você fizer isso, cara, liderando 40 pessoas, acabou, a empresa vai depender tudo de você, não vai crescer. Você pode até crescer até um certo ponto, mas chega uma hora que ela não vai crescer. E eu até comentei que a gente, em 2023 para 2024, teve dificuldade aqui na empresa por causa disso, porque eu e o Edu, a gente tinha muito essa cultura, não, deixa que ir e tal, não sei o que, a gente não responsabilizava as pessoas. E aí, cara, a gente começou a ter dificuldade, porque a empresa não conseguia mais crescer, a gente começou a ter dificuldade para escalar por causa disso, e aí a gente teve que virar essa chave de, cara, olha só, galera, a responsabilidade é de vocês, as métricas são essas, a gente vai acompanhar assim, a gente cobra, a gente pressiona, a gente tira do time quem não tá alinhado, a gente realmente transferiu essa responsabilidade para as pessoas, e isso não é porque eu sou um cara malvadão que quero, tipo, te cobrar. Não, cara, é porque eu preciso fazer assim, tanto para você se desenvolver, você como liderado aqui, né, crescer, se desenvolver, gerar o resultado que você tem que gerar, quanto também para a gente poder crescer enquanto empresa. Então você precisa conseguir descentralizar, delegar ali e remover esses gargalos. E pra mim, assim, Luiz, sendo muito honesto aqui, transparente, isso é muito difícil, tá? Mesmo eu sabendo hoje que eu tenho que fazer isso, mesmo tendo mudado muito o meu comportamento, até hoje eu tenho dificuldade, porque ainda tem aquela inerência minha ali de querer, não, pô, deixa que eu faça e tal. Tanto por um pouco de não querer passar pros outros, quanto também um pouco ali, uma certa até arrogância, às vezes. Não, pô, mas eu sei que eu vou fazer melhor, então deixa que eu faço. Mas, cara, não, você precisa que as pessoas façam, pra elas se desenvolverem, pra você poder crescer. Né? E aí também outra frase lá do Dan Martell que eu gosto, que ele fala assim, cara, 80% feito por outras pessoas é 100% maravilhoso. Que assim, cara, se você tiver um resultado nota 8 feito pelo time, é muito melhor do que o teu resultado nota 10, cara, porque o resultado nota 8 ele escala. Então o hambúrguer do McDonald's, ele não é o melhor hambúrguer do mundo, cara. Se sentasse ali um chefe, né, estrela Michelin pra fazer hambúrguer, foi um hambúrguer muito melhor. Mas o McDonald's escalou, cara, porque o negócio é bilionário. Então assim, eu acho que pra mim essa é a maior lição aprendida, tá? E aí também acho que alguns detalhes é a questão da disciplina financeira, gestão de caixa, você ser muito pé no chão. E aí também tem um outro ponto, Luiz, que eu gosto muito de falar, que é, cara, cliente em primeiro lugar
sempre. E aí também acho que é outra disciplina do bootstrap, né? Porque na empresa grande, cara, é o que você falou, né, Luiz? Você enfia lá, CAC, né? Você enfia lá a propaganda, vai arrumar cliente pra cacete. Ah, mas o churn tá alto pra caramba. Não importa, às vezes tá crescendo muito e tá enfiando CAC, tá enchendo os tráfego pago, tá crescendo com esteroide. Eu acho que essa analogia está crescendo com esteroide, né? Então você às vezes não está fazendo ali o movimento certo, que vai te prevenir, que vai te dar mais saúde no longo prazo. Então você tem que ter essa cabeça, cara, gerar muito resultado do meu cliente, valorizar muito o meu cliente, mesmo que isso demande mais, mesmo que isso vá demandar mais ali, vá comprometer às vezes um pouco de crescimento, para você ter um crescimento saudável, com reputação, com clientes que confiam em você. Isso é o que eu acredito muito. Cara, o business é um negócio que tem que chegar em 10 anos, 15 anos. A cabeça de um business, na minha percepção, tem que ser para ficar rico daqui a 15 anos. Não pode ser ficar rico em 3 anos, em 4 anos, ficar rico em 15 anos. Porque se você começa a botar no número, você tem o efeito do compound ali, que é o efeito mais forte que tem. Se a empresa fatura, né? Cara, primeiro ano, 400 mil, que é um faturamento baixo. Aí segundo ano, porra, cresce ele melhora, fatura 700 mil. Depois 1,5 milhão. Depois 2,5 milhões. Depois 4 milhões. Depois 6 milhões. Depois 10 milhões. Depois 15 milhões. Depois 20 milhões. Gerando caixa de forma saudável, projeto isso no tempo. Em 10 anos, você tem uma empresa que fatura 20 milhões, com 30, 40% de margem, saudável, bem posicionada. Quer negócio melhor do que esse, cara? Quando é que você tá levando para casa num negócio desse? Então, assim, você precisa de mais que isso, entendeu? E aí, se você continua, vai crescendo, 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 você constrói um império bem estruturado, e não um negócio ali fugaz, de alguém que tentou pegar dinheiro, crescer com esteroide muito rápido. De novo, são caminhos e caminhos, tá? Não acho que tem um certo e errado absoluto, tem muita gente que tem muito sucesso ali na lógica, né, do growth, do venture capital, tem muita gente que tem muito case de sucesso nessa lógica, mas eu sempre gostei mais da lógica aqui de crescimento saudável, sustentável, criar meu império, faturar dezenas de milhões aí por meio de um trabalho muito bem feito, escalando o time de forma consistente, é o caminho que eu enxergo mais aqui. Muito bom, Lucas. E é isso. Não tem essa última pergunta, ela não tem resposta certa, como nenhuma outra, nem certa nem errada. Eu acho que é de percepção, é de aprendizado e de experiência. Eu acho que é isso que eu quero trazer para quem assiste o Papo de Founder. Nada mais justo do que perguntar agora se você gostou ou não do papo. Legal, legal, Luiz. Gostei muito da forma, né, que você conduziu, das perguntas que você fez também, dos passos que você deu aqui para eu contar minha história, né, cara? A história é muito difícil a gente consolidar uma história aí de 6 anos só de AutoU, mas toda a minha carreira que precisou para combinar aqui em 40 minutos, né? É um desafio muito grande, cara. Eu poderia ficar aqui horas falando da AutoU, entrar em mais detalhe, histórias aqui absurdas, tem muito episódio engraçado aqui que eu não consegui contar hoje. Mas acho que você conduziu muito bem, deu o espaço certo aqui, jogou nas perguntas certas, então só tenho que te agradecer mesmo e parabenizar aqui pelo trabalho. Pô, eu te agradeço e aproveitando esse gancho final, eu deixo aqui um convite para quem está assistindo a gente até agora. Acompanhe o Lucas, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o LinkedIn, Instagram, as redes que ele usa. Vou deixar também o site da AutoU para você conhecer. Você sendo ICP ou não da AutoU, mas são cases que eu acho que vale a pena para quem está empreendendo conhecer, ter outras referências. E Lucas, nesse episódio aqui eu também trago mais informações em texto, então a gente pode trazer mais informações da AutoU e deixo aí o convite e portas abertas para a gente contar mais histórias, para a gente trazer mais experiências. Conta comigo e para quem assistiu a gente até aqui, a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!